Vamos estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, livro de Alda Maria. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria que vamos estudar, item 5, a morte nada mais terá de assustador. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5, consta o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Então, essa é uma afirmação que consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Onde estão seus objetivos, seus ideais, seus propósitos de vida, o homem coloca seu coração. E do modo de ver a existência dependem, com certeza, sua alegria e sua gratidão pelos feitos que realizou e até mesmo pelo que não conseguiu realizar. Onde estão seus objetivos? Depende se são materiais ou se são de coisas espirituais. Então, do seu modo de ver a existência, se é do ponto de vista material ou se é do ponto de vista das coisas espirituais de Deus, dependem com certeza sua alegria, sua gratidão pelos feitos que realizou, até mesmo pelo que não conseguiu realizar. Depende de como ele encara o ponto de vista da vida, se é material ou espiritual. Se for espiritual, ele se esforça para melhorar o seu aspecto moral, considerando que acredita na vida eterna, o espírito imortal. Se materialista, que considera que a vida só tem essa existência, então tudo que ele faz, ele considera como sendo de cunho materialista, com o máximo de proveito. Se cultiva como referência de viver o ponto de vista de que há somente uma única existência, todo o seu esforço e todo o seu querer canaliza para alcançar suas metas, delineadas sempre com o objetivo de se prover do máximo que possa aurir das circunstâncias, sem responsabilidade alguma pelos seus feitos, por ter em vista que o nada o aguarda. Então, se a referência de viver é do ponto de vista que existe somente essa existência, ele deixa de acreditar na vida futura, não acredita na vida futura, não tem consciência de que o momento atual é a base de construir uma vida futura melhor. Não acredita em nada disso, então procura viver da melhor forma possível o momento. Como o espírito é eterno e imortal, e a revelia da vontade ou não, prossegue vivendo no mundo espiritual após a morte. Em vista da falta de consciência da vida espiritual, muitos espíritos, ou seja, muitas pessoas que desencarnam, crendo que morreu, acabou, não acreditando na vida futura ou na vida após a morte, quando chega no mundo espiritual, acreditam que não morreram, continuam vivos e passam a manifestar todos os sintomas que carregavam na vida de encarnado. Daí, eles continuam, por exemplo, sofrendo as mesmas doenças que padeciam no corpo de carne e, estando no mundo espiritual, manifestam ainda sentimento de revolta, de ódio, de rancor e de vingança
continuando na sua característica de vivos, acabam por exercer a obsessão ao ser vivo, ou seja, continua dominando, emitindo um sentimento de vingança, de raiva. Daí, todos esses sentimentos fazem com que o espírito no mundo espiritual continue sofrendo, preso aos aspectos materiais, não consegue se desvincular das pessoas encarnadas com as quais mantém um estreito contato, seja de obsessão, de perseguição, domínio ou vingança. Muitas doenças, desarmonias, problemas mentais, anomalias na cabeça, na coluna e pernas de muitos encarnados são vibrações mentais provenientes dos que vivem no mundo espiritual, ou seja, das pessoas que passaram para o mundo espiritual sem consciência de terem morrido ou falecido e que já vivem uma vida espiritual, continuam manifestando todos os sintomas que padeciam no mundo quando estavam no corpo de carne. Daí, esses sentimentos que carregam acabam se vinculando a alguma pessoa com afinidade e essa pessoa que começa a manifestar as vibrações desse desencarnado, desse espírito, passa a manifestar igualmente os mesmos sintomas: doenças, problema de cabeça, câncer, desarmonia na família, anomalias na coluna, problema de pernas, e às vezes até mesmo falta de prosperidade, não é? E que acaba também a afetar aquelas pessoas que desejam ter seus filhos e não conseguem. Então veja que muitos problemas que os espíritos carregam e que não têm consciência da sua vida espiritual passam a emitir vibrações negativas para os encarnados. Daí que, habituando-se a fazer culto aos antepassados e às pessoas falecidas, ou seja, oferendando-lhes orações e preces diárias em sinal de gratidão, muitos desses sintomas negativos são solucionados e eliminados. Problemas de prosperidade, casos de anomalia na cabeça, dor de coluna, dores nas pernas. Muitas das situações negativas são sanadas com as orações. No caso de prosperidade, quando se faz orações e cultos aos antepassados e às pessoas falecidas da família, observa-se uma significativa melhora. E para as empresas, para os profissionais que desejam ter muitos clientes, muitos contratos, muitas encomendas de serviços, recomenda-se inscrever os antepassados dos respectivos clientes para que recebam orações. E, fazendo-se as orações regularmente para esses antepassados dos futuros e prováveis clientes, observa-se um crescente nível de novas encomendas, novos contratos, novos clientes. Temos registro de muitas pessoas que conseguiram um considerável avanço na prosperidade, tomando essa providência. Por isso que, nesse caso, é preciso ter bastante consciência de que o espírito prossegue regularmente
no mundo espiritual, vivendo todas as circunstâncias que carregam em suas almas. Por isso, quando endereçamos ou enviamos culto ou orações para as sagradas almas, eles recebem as vibrações elevadas das preces e se transformam, passando a emitir, ao contrário, boas vibrações para aqueles que lhes devotam as preces. Não faz sentido para o homem materialista o amadurecimento dos valores morais por meio da obediência aos preceitos divinos. Sua maneira de se relacionar com Deus se resume a formas que não lhe conferem nem mais nem menos conforto para suas dificuldades, pois sempre atribuirá ao acaso e à coincidência a sorte e a má sorte, as ocorrências positivas e negativas que venha a vivenciar. Então veja, o homem materialista, ele não melhora seu valor moral e nem obedece aos preceitos divinos. Certa vez, observando-se um local de um trecho de uma autoestrada numa rodovia, observava-se muitos acidentes num determinado trecho. E, fazendo-se uma verificação no local, constatou-se que, algum tempo antes, um determinado ônibus escolar tinha sofrido um gravíssimo acidente com morte de algumas pessoas que estavam no veículo. Depois de algum tempo, aquele local passou a ser um registro de vários acidentes. Acidentes dos mais estranhos ocorriam naquele local, quando na verdade era uma autoestrada sem nenhuma dificuldade, não era curva, era um retão. Daí, fazendo-se orações para aquelas almas que estavam naquela localidade, ou seja, as autoridades locais tinham um registro das pessoas que ali tinham falecido. E fazendo-se orações naquela localidade, com bastante pessoas fazendo as preces, todos aqueles sintomas de acidentes foram totalmente sanados, foram eliminados. Por isso que é preciso acreditar que o espírito continua a viver regularmente no mundo espiritual. Seu respeito à vida é sustentado pelo instinto de conservação, ou seja, o materialista, ele considera a vida do ponto de vista apenas pelo instinto de conservação, que em muitas ocasiões é o limite do seu proceder. Para sua família e para seus filhos, exemplifica condutas que possibilitam lhe render ganhos futuros, investimentos sociais e profissionais que alimenta na medida dos interesses que acalenta em seu interior. Então, o materialista, ele conduz a vida no aspecto puramente instintivo, que é o limite do seu viver. Se vive desilusões e dificuldades, a infelicidade passa a visitá-lo e, desesperançado, vive seus dias sem o brilho da confiança. Então veja que o materialista, ele não faz oração, não pensa em Deus, não acredita em Deus e nem na continuidade da vida, não acredita na pluralidade das existências, ou seja, não acredita na reencarnação. É o materialista, mesmo que viva em corretos preceitos da vida aqui na vida material, certamente a vida material é temporária, passageira, e o homem, ele vai desencarnar em algum momento e o seu espírito continuará vivendo regularmente no mundo espiritual. E na vida espiritual, a continuidade é totalmente regular. A vida não dá saltos. Então, é uma continuidade.
como ele não acredita na vida espiritual, chegando no mundo espiritual é uma vivência vazia, sem nenhum fundamento, basicamente quase igual ao que o materialista vive aqui na Terra. Não é? Ele não tem esperança, não tem fé, não faz oração, vive no sentido de proveitos materiais e por qualquer circunstância mais de dificuldade, pensa no suicídio porque, embora se pense no medo da morte, acredita que morreu, acabou. Certamente a existência desse indivíduo será repleta de oportunidades que o levarão a repensar os princípios de sua crença em Deus. Seus sábios tutores não se cansarão de inspirá-lo para a verdadeira razão de sua encarnação. Então, o indivíduo materialista, ele tem muitas oportunidades que o levarão a repensar os princípios de sua crença em Deus. Seus sábios tutores não se cansarão de inspirá-lo para a verdadeira razão de sua encarnação. Um grande movimento acontecerá à sua volta, na tentativa de demovê-lo de sua concepção aparentemente irredutível quanto à continuidade da vida. Então, o materialista, ele encontra na vida muitas oportunidades de se repensar nos aspectos em que acredita, não é? Daí o mundo espiritual, através de seus tutores espirituais, trabalham para reconduzi-lo ao verdadeiro sentimento de unidade com Deus. Suponhamos que num determinado momento, numa enfermidade, estando internado, o médico afirma nada mais tem a fazer, porque tudo que tinha que fazer, ele fez. Então ele demonstra que não tem mais expectativa de cura. Uma criança sofreu um acidente gravíssimo de carro e estava no hospital em coma. O médico afirmou para os pais: não tem mais chance dele se recuperar. Ele vai passar para o mundo espiritual e desencarnar a qualquer momento. Vocês têm que ficar preparados. O médico falou para os pais, o cirurgião. No mundo espiritual, o espírito daquela criança de 12 anos estava lúcido e conversando com seus mentores espirituais. A criança, manifestando o desejo de não retornar ao corpo carnal, estava contente conversando com os espíritos no mundo espiritual. Porém, o tutor, o mentor espiritual, afirmou: ainda não é o seu tempo, não é o seu momento, você tem que retornar. E quando você retornar, você vai contar para os seus pais o que você tem de experiência aqui neste local agora. Você vai contar e nós vamos te ajudar a você se lembrar disso. E ele retorna, não é? Naquela expectativa de que o médico já aguardava o desencarne da criança. Ele começa a recuperar-se e volta à sua normalidade. E conta para os pais a situação que ele viveu no mundo espiritual. De fato, era para ele desencarnar. Porém, os mentores espirituais trabalharam para que aquela criança retornasse e transformasse a vida dos pais para o lado de Deus. Respeitando seu livre-arbítrio, sempre a sabedoria divina arquitetará situações plenas de misericórdia para auxiliá-lo a se libertar dessas posturas endurecidas pelo materialismo que abraça como referência de vida. Então, respeitando seu livre-arbítrio, a sabedoria divina arquitetará situações plenas de misericórdia para auxiliar a se libertar das posturas errôneas e endurecidas.
Certa vez, uma determinada pessoa sofria continuamente de convulsão, epilepsia. É um fato perigoso quando se tem uma atividade regular. Fazendo-se uma análise espiritual num centro espírita, constatou que estava sofrendo influências espirituais. No caso, seria o que os médiuns afirmam de obsessão. Fazendo-se o tratamento espiritual, orientando aqueles espíritos que estavam tramando a obsessão, aquela pessoa que sofria de convulsão, ele melhorou consideravelmente, chegando ao ponto de nunca mais ter os ataques epiléticos nem convulsão. Então veja que num determinado passado, devido aos relacionamentos equivocados, os espíritos do mundo espiritual estavam manifestando sintomas ou sentimentos de obsessão e sentimentos de vingança, influenciando aquela pessoa encarnada com ataques de convulsão e epilepsia. Então, isso comprova que os espíritos continuam regularmente vivendo no mundo espiritual. Ao contrário dos irmãos que assim procedem, existem aqueles que traçam como objetivo de vida o desenvolvimento moral, para que o progresso espiritual alicerce em seu íntimo os ensinamentos sagrados trazidos à Terra por nosso memorável Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao contrário dos materialistas, existem os que traçam como objetivo de vida o desenvolvimento moral. Por quê? Porque tudo que estiver sendo feito agora, na verdade, é o preparo para a vida futura. Estamos numa escola de aprimoramento espiritual para melhorarmos a nossa consciência de Deus, a nossa vida espiritual, tudo que pudermos fazer para melhorar as qualidades de Deus na nossa alma, na verdade, constituem apenas um aperfeiçoamento da alma para vivermos no mundo espiritual, a nossa pátria verdadeira, uma vida futura melhor, no nível mais avançado, mais evoluído. Portanto, quando aqui na Escola Terra de Aprimoramento Espiritual, devemos fazer todo o esforço de melhorarmos as nossas qualidades, principalmente considerando que o nosso retorno ao mundo espiritual vai se dar no nível mais elevado. Então, hoje é o momento que precisamos fazer o esforço de melhorar a todo momento. As pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na vida futura, trazem a certeza da continuidade da existência, de que a vida prossegue além da morte e trabalham efetivamente com o propósito de se melhorar. Têm consciência de sua responsabilidade quanto ao desenvolvimento dos talentos que receberam de Deus, Pai, e de que a caridade deve ser o alicerce de sua relação com o próximo. Então, os que acreditam na continuidade da existência, de que a vida prossegue além da morte, trabalham efetivamente com o propósito de se melhorar. Claro, o momento presente é o preparo para a vida futura. Tudo que você fizer estará sendo gravado dentro da sua alma como seu arquivo eterno e inapagável. E tudo que estiver sendo gravado em sua alma agora constitui o material para a sua vivência, porque o mundo onde você estiver vivendo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, vai ser o reflexo de sua mente, ou seja, o mundo concretiza o conteúdo da mente. Por isso, todo aquele que arquivar na alma elevados conteúdos morais, fazendo, como diz aqui, desenvolver os talentos que receberam de Deus da melhor forma possível, naturalmente
estarão gravando na alma elevados conceitos espirituais e morais, de tal maneira que continuará atraindo por afinidade ou atração de semelhantes todas as coisas boas que estiver sendo, naquele momento, arquivado ou gravado na alma. Então, a caridade deve ser o alicerce de sua relação com o próximo, para manifestar aqui na Terra todos os dons divinos que Deus permitiu que se realizasse aqui na Terra. Então, a sua permanência aqui é uma permanência temporária, passageira, enquanto que a vida no mundo espiritual é a pátria verdadeira, onde o espírito tende a permanecer mais tempo, longo tempo. A virtude da fé é a luz que conduz seus passos na trajetória da presente existência. Então veja, a virtude da fé. Para você purificar a sua alma, é preciso praticar, como diz aqui, caridade deve ser o alicerce de sua relação com o próximo. Na medida que você estiver praticando a caridade, o bem ao teu próximo, você estará produzindo virtudes que purificam a sua alma. E, de acordo com o preceito do Senhor Jesus, dás e receberás, o bem que você fizer ao teu próximo, você vai receber de retorno multiplicado. Então, tudo que você estiver fazendo para a felicidade do teu semelhante, ele retorna multiplicado. Isso quer dizer que você é um multiplicador de todas as coisas que estiver fazendo parte de sua vida. Você é um multiplicador. Se você ofender uma pessoa, você vai receber 10 ofensas. Ou seja, você multiplicou a possibilidade de retorno da ofensa para você. Se você fizer o bem a uma pessoa, você tende a receber o bem de mais 10 pessoas. E assim sucessivamente. Portanto, você é o multiplicador. Sabendo-se dessa verdade, por que não praticar o bem a todas as pessoas sempre que possível? Até mesmo um sorriso é um bem que você proporciona ao ambiente, a todas as pessoas. Um sorriso, não é? E as palavras que você consegue falar, então, sendo boas palavras que alegram as pessoas ao redor. A virtude da fé é a luz que conduz seus passos na trajetória reencarnatória, ou seja, na presente vida. A virtude é o elemento básico para engrandecimento de sua alma. Fé que alimenta seus atos em conformidade com o mandamento do alto. Fé que enxuga suas lágrimas sofridas. Fé que embala seu coração nos momentos aflitivos. Fé que colore seus dias quando os raios do sol da esperança se escondem nas nuvens da angústia, afastadas logo pelos ventos que se fazem suaves à expressão da prece sincera. Então, aquele que acredita na vida futura também tem esperança e fé, alimenta a fé, pratica a virtude, ou seja, o bem ao próximo, e vive de uma maneira a aperfeiçoar as qualidades de Deus na alma. O homem que traz em seu íntimo, bem fundado, o ponto de vista de que sua origem é divina, de que é espírito eterno com passagens pela terra para evoluir, caminha com determinação e perseverança, passos firmes, e aguarda com serenidade o porvir, recebendo todos os reveses da sua encarnação como lições importantes para seu processo de elevação espiritual. Veja que aquele que acredita em Deus também acredita no princípio de que é filho de Deus, ou seja, ponto de vista de que a sua origem é divina. O Senhor Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. E ele sempre afirmou: Deus é Pai.
Acredite no Pai e em mim, e você terá a vida eterna. Assim afirmou o Senhor Jesus. Portanto, o homem traz em seu íntimo o ponto de vista de que sua origem é divina, de que é espírito eterno. Veja só, você é espírito, o homem é espírito eterno e imortal. Enganam-se aqueles que, visando obter o proveito material, acabam cometendo homicídio, se apropriando dos bens alheios. Ele se engana porque, na verdade, ele eliminou apenas um corpo. O ser humano não é corpo, não é matéria, é espírito eterno e imortal. Portanto, é importante que se consolide no profundo da alma a consciência de que o homem é espírito eterno e imortal e que a sua origem é divina. Não é? Então, acredite que você vive uma vida perfeita, grave isso em sua alma e faça com que esse conceito se aprofunde dentro de você, a fim de que você possa atrair as coisas boas de acordo com as suas convicções. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente, para semear o bem com a luz e amor de Deus. Deus me provê abundantemente em tudo de que necessito. Vivo agora envolto e preenchido pelo infinito amor e sabedoria de Deus. Demonstra amor e bondade para com todos os semelhantes. Trabalho sempre com alegria e contentamento, fazendo o melhor para o bem de todos. Colaboro com o Senhor Jesus na propagação da luz e amor de Deus. Minha alma está repleta de paz, porque caminho sempre junto com Deus. Dou graças pela proteção e bênção de Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro As Graças da Oração, os pedidos de oração e as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção.